Olá pessoal, aqui é o Lucinei Bueno falando. Eu vou trazer para vocês, então, hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco mais da guerra ali na Síria. Vou falar um pouco da guerra no Iêmen. Você vai ver uma explosão ali na guerra no Iêmen, que há indícios que foi uma explosão nuclear, com material radioativo na área. E também a questão ali do Erdogan, né? O Erdogan, ele foi o primeiro presidente da Turquia a ir no Sudão, depois da independência do Sudão, pessoal. E ele estava fazendo uma aliança, né, com esses países islâmicos, junto com o Catar, junto com o Sudão e de outros, que nem a gente falou, com a Malásia ali, que já quer matar soldados para restaurar, né, para defender Jerusalém, então e Israel. E também a gente vai ver Gaza ali. É incrível que Gaza, para quem não sabe, irmãos, Gaza ali é exatamente onde os filisteus, né, antigamente ali, que faziam guerra com Israel. E novamente essa questão surgindo, né? Eu coloquei no vídeo passado ali aquela passagem onde fala que Deus aí vai julgar Israel, que vai julgar Damasco e que vai julgar também aquele povo ali de Gaza, né, cara? Todos os povos na região serão julgados. Então vamos dar uma olhada nessa explosão que aconteceu ali no Iêmen. A explosão que acontece no Iêmen, ela é bem parecida com aquele plasma que saiu daquela nave SpaceX que a gente citou no vídeo anterior, entre outras naves, né, que ocorreu no passado, e ali na China, que aconteceu ali em Vancouver, na Flórida. Esse plasma que sai ali daquelas naves, esse plasma que aparece ali naquela explosão no Iêmen, que eu vou mostrar que aconteceu agora, e suspeita radioativa, explosão nuclear, e esse mesmo plasma que foi visto lá no céu do México, antes de ter aqueles terremotos esse ano, né, que teve várias vítimas, inclusive teve até terremotos na cidade do México também, que derrubou prédios na cidade do México, também tivemos esse plasma aí, pessoal. E tem que falar os cometas, esses asteroides, que também que eu coloco ali do cometa Ison, né, que também é visto esse plasma verde. Então, tudo relacionado a esse plasma, essa energia, essa matéria aí, que talvez pode ser essa tecnologia dos anjos caídos, né? Tecnologia aí dos alienígenas, chamados anjos caídos, mais pela Bíblia, e os nevelins, né, também, pessoal. Tem toda essa questão relacionada aí. Dá uma olhada ali, irmão. Depois que a guerra no Iêmen, que eu ia falar ali, que a guerra na Síria também, que exatamente a Síria está cada vez mais avançando contra aqueles rebeldes ali, na difícil com Israel. E exatamente também tem o Estado Islâmico ali. O Estado Islâmico continua naquele mesmo local na onde em 2014 ele atacou, ali no sul de Damasco. É engraçado que desde 2014 até agora, apesar de várias derrotas em várias cidades, em todas as cidades, né, eles continuam no retorno naquele bairro ali, né, onde eles conquistaram naquela luta de sangue em 2014. Isso vou mostrar aqui, já mostrei uma vez, isso que é bem icônico e bem interessante, né? Bem plausível para o nosso estudo da lua de sangue, que é essa região que tomaram lá em 2014 resiste até hoje, ali no sul de Damasco, ali perto da fronteira com Israel também, irmãos. Vamos ver todas essas notícias aí, a gente vai ver também o embaixador do Brasil, né? Foi considerado como pessoa não grata, foi expulso da Venezuela, o embaixador do Brasil, o embaixador do Canadá também foi expulso, mas tem o Canadá então expulso o embaixador da Venezuela também, tanto troco, né? Então até pensando nisso agora, até vamos dar uma procurada, e o embaixador da Venezuela no Brasil aqui, não me lembro se ele já foi expulso ou não, chamamos assim, esse troco, né, no caso essa questão diplomática, já que a Venezuela expulsou o embaixador do Brasil. Vamos dar uma olhada nisso aí também, para não esquecermos aí na sequência do vídeo aí, irmãos. Primeiro aqui eu vou colocar esse da Arábia Saudita, cara. A gente fala que essa guerra na Arábia Saudita, a Arábia Saudita começou a bombardear o Iêmen, começou a intervenção militar da Arábia Saudita, e a coalizão que a Arábia Saudita fez ali, que interviu no Iêmen, foi exatamente ali em março de 2015, foi naquele eclipse. Também tem essa questão desses estudos, o pessoal que acompanha os vídeos mais antigos também sabe dessa questão aí. E vou mostrar também outro texto que fala, né, que Joel fala, né, tem várias passagens bíblicas que fala que o sol, a lua são esses sinais no céu, na terra. E também tem um texto interessante que fala que a lua é um sinal militar. Em Eclesiastes 43 tem uma tradução da Bíblia do Pelegrino que fala exatamente essas palavras, irmãos, que a lua, o luzeiro celeste, né, como a lua é um sinal militar. Interessante também essa nossa retórica aqui, esses sinais que a gente comenta aqui, irmãos. A guerra no Iêmen, ela começa que a coalição literária saudita começa com parteios no Iêmen,
que foi no eclipse total do Sol no 20 de março. Foi na mesma semana que o Netanyahu foi reeleito. Aqui foi esse sinal que aconteceu aqui. Que foi no dia aí que é o provável aniversário tratado que Moisés tirou os judeus do Egito, no Êxodo. E foi nesse 20 de março que você vê que a Arábia Saudita ataca o Iêmen, que é vassalo do Irã. O Irã que é vassalo da Rússia. Entendeu, pessoal? Aqui o sultão que chegou a participar dessa coalizão contra o Iêmen praticamente já se retirou. Agora está meio que apoiando o lado do Irã e da Rússia. O sultão já estava sendo aqui conjunção com a Turquia, né, pessoal? Junto com o Catar aqui, ó. Então, vamos nem mais delongas, vamos ver primeiro essa explosão ali, irmãos. Olha só a luminosidade dessa explosão. A gente falou que vê? Nós falamos aqui nessa questão, que essa nave SpaceX aqui, esse foguete que foi lançado, também tinha esse plasma aqui, irmãos. Essa tecnologia, digamos assim, secreta, né? Experimentos secretos que estão fazendo. Aqui você vai ver como ele vai começar a soltar esse plasma. Aqui nós estamos no Falcon 9, então, SpaceX. E essa semana aí, olha, ele começa já a soltar esse plasma, irmãos. Essa tecnologia, esse plasma aí, que é o que está acontecendo. Que tecnologia é essa? Estão falando que estão tentando quebrar o domo, né, celeste? Olha só isso, cara. Esse é o plasma do SpaceX essa semana. E agora vamos de novo dar uma olhada na explosão no Iêmen hoje. E agora vamos dar uma olhada na imagem que eu tenho aqui. Dá uma olhada na imagem que eu tenho aqui daquela luminosidade antes do terremoto no México, irmãos. Que tem a ver com o HAARP também. Olha aqui as luzes, teve aquele terremoto de 8.4 ali no México, olha como foi essas luzes ali, ó. Também nessa mesma retórica. E aqui, um HAARP criado em laboratório, ó, que tem essa mesma luz plasmática, irmãos. Inclusive esse terremoto que foi naquele... Para quem está acompanhando esses estudos aí, ou seja, do terremoto, esse plasma, aquela SpaceX, esse plasma, entre outras naves que a gente viu. A gente viu então essa luminosidade do terremoto, naquela explosão no Iêmen, na nave, vai tudo relacionado. E agora nos asteroides, vamos dar uma olhada, os asteroides também têm essa energia. Então os asteroides que pode ser também essa energia, essas naves também, os asteroides, irmão, quer ver? Eu coloco aqui o asteroide Aison, né? Que também faz parte dos nossos estudos, que foi quando o cometa Aison passou ali no dia das luzes em Israel, 28 de novembro, que ele se perdeu no Sol ali, que no caso seria então, olha só como ele também tem essa luminosidade, pessoal, e não seria então também essa tecnologia, irmãos, olha só que interessante isso. Eu já coloquei várias vezes aqui o cometa Aison, a imagem inteira. Que inclusive também tem essas naves charutos ao redor dele aqui, ó. Que também é bem parecido com aquele asteroide intergaláctico. Aquele asteroide que veio de outro planeta, formado de charuto também. E também tem essa luminosidade aí. Tem esse plasmática ali. Vamos chamar assim então, né, pessoal? Luminosidade plasmáticas. Que tecnologia é essa que está sendo usada aqui na Terra? Os anjos caídos, né? Que já estão na Terra.
como diz na própria imagem, como diz ali na Efésios 6, né? Esses principados, potestades aí, das sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que pode estar vindo à Terra aí a partir dessas naves e a partir do CERN também, que o CERN também tem essa questão plasmática também, irmãos. Se você procurar o psiquiplasma CERN, essa máquina que acelera partículas na velocidade da luz, ela também está trazendo esse plasma aí, essa luminosidade plasmática, com essa velocidade da luz aí, esses abrindo portais dimensionais, tentando achar a chave aí para a passagem do tempo e para a velocidade da luz também, irmãos. Também tem toda essa questão relacionada aí, essa máquina que está fechando na velocidade da luz. E eu de setembro aqui, quando tivemos aquela superlua, a gente tem estudado aí, cara. A superlua que foi a intervenção russa na Síria. E foi quando mutou, né? A Rússia interfere militarmente no conflito da Síria, mutando o curso da guerra e a história contemporânea da nossa época, irmãos. Onde a Rússia, depois eu vou falar que a Síria ali, ela então tá aqui cada vez mais intensificando mais esses rebeldes na região, se preparando para a invasão a Israel, que já está sendo manipulada ali pelos outros governos muçulmanos, irmãos. E aqui eu estou estudando, estou terminando já esses estudos aqui, ó, para fazer o vídeo para nós, irmãos. Eu tenho todos os links aqui, ó. Aqui, cada conexão disso aqui, eu tenho todos os links aqui. Não pense que é viagem, não. Eu tenho todos os links relacionados, notícias, exatamente, nas datas ali periódicas que vem acontecendo. A Turquia aqui, que invadiu a Síria, e depois conquistou a cidade na Síria, exatamente nessas semanas de eclipse aqui, irmãos. Tá quase pronto esse vídeo aqui. Talvez no final eu traga um pouco aqui, tá tanto tempo aqui. Então ficou essa questão dessa luminosidade, né? Então, ou seja, são 4 teores. Os asteroides, eles têm uma nave da SpaceX, essas naves da SpaceX, entre outros avistadas ali, que eu coloquei no vídeo passado. Os asteroides, essas naves, SpaceX. A luminosidade no terremoto no México, antes daquele terremoto de 8 pontos acima ali, também teve essa luminosidade. E na outra ali, agora essa explosão no IEM, com essa luminosidade aí também, pessoal. Que tecnologia é essa que está sendo mostrada aí, pessoal? Então era isso. O foco principal desse vídeo aqui. Eu vou trazer agora essas outras notícias ali, pessoal. Inclusive tem uma notícia do xadrez, que a campeã mundial de xadrez não vai na Arábia Saudita participar do mundial, defender seu título pela questão da vestimenta ali. Essa vai ser a última notícia que eu vou colocar aqui, irmãos. Aqui nós temos uma notícia que saiu aqui na RT Árabe. Você pode ver aqui que a visita do Erdogan a Khartoum é o primeiro presidente turco ter essa independência do Sudão, em 1956. O Sudão, que é aquela questão do Gog, Magog ali, né, irmãos? O Ezequiel 38 e 39, para quem não leu ainda, lê, que é o que está se desdobrando do cenário mundial hoje. Eu tenho essa imagem aqui para quem quiser dar uma estudada, na onde que fica Comer, aqui chutadas, que é o Sudão, o Putin na Líbia. Ezequiel 38 e 39 fala disso, é Mesec, Magog. Então também tem essa imagem, se vocês quiserem dar uma parada, dar uma estudada, essa questão aí, mas também se dá uma procurada no Google, facilmente você vai achar também outras imagens relacionadas a essa questão da guerra do Gog e Magog, irmãos. Tem várias outras, ó. Magog, Gog, árabes aliados. Tem outra aqui também. A Rússia, Turquia, Irã, Sudão, Líbia. Daqui a pouco eu vou trazer o mapa da guerra na Síria aqui, mano. Até começar a abrir aqui já. Aqui, ó. Midwest News. Então é isso aí, irmãos. Dá uma olhada nesse Gog Magog. Esse aqui é o 38, 39. Pra você que leu, tá ligado. Pra você que não leu, leia. Que é interessantíssimo, que é os destrovamentos do mundo. Muitos teólogos, estudiosos, rabinos judeus estão falando que possivelmente essa guerra está para começar, quando o Gog vai ser enterrado em Israel, quando Deus vai se manifestar e o mundo inteiro vai ver que realmente Deus é Deus de Israel e é o Deus Supremo. Entendeu, irmãos? Tem uma hora aqui, esperar aqui dar uma carregada, vamos passar para... Então a notícia aqui, o Erdogan, né? Depois o Erdogan aqui fala mais, para quem quiser, tá no meu Face esse link aqui.
o Ayrton ele fala até que não só o Sudão, né, mas ele também estava sendo uma aliança aqui, ó. A mídia turca confirmou que os chefes do exército turco sudanês equatoriano, do Catar. Lembra que nós tivemos aquelas tretas do Catar ali, a Arábia Saudita também que quis fazer ali uns conflitos com o Catar. O Catar meio que foi pro lado do Irã, a situação ali. Aqui, né, o Catar, essa região aqui, pessoal, foi meio pro lado do Irã. Então tem toda essa questão aqui. Então o Catar, o Sudão e a Turquia fazendo, sem falar que a Turquia ela se alia com o Irã naquele eclipse do 21 de agosto. Eu estava trabalhando nisso hoje aqui, irmãos. Estava trabalhando nisso hoje, que a Turquia ela então se alia, a Turquia ela se alia com o Irã exatamente naquele 21 de agosto. Quando tem essa junção aqui que ele se une contra os Estados Unidos, irmãos. Também tem estudo também. Eu vou trazer o link aqui, do árabe, porque exatamente no dia que aconteceu o eclipse dos Estados Unidos, o Ayrton estava se encontrando com os chefes militares do Irã, exatamente no mesmo dia que aconteceu o eclipse nos Estados Unidos. O que é um sinal para ficar atentíssimo. A Turquia e o Irã que já tiveram mais de 13 guerras, se eu não me engano, ali, os dois, e agora se unindo, algo que pensavam se unindo para vencer os Estados Unidos na região ali, do Oriente Médio, lógico, né, cara? Aqui você vê, eu vou trazer aqui, ó, você dar uma olhada aqui no favoritos, você coloca aqui que é gerenciar favoritos, você vai ver que para cada eclipse, para cada lua, eu tenho todos os links aqui que aconteceram ali, pessoal, nessa imagem aqui, ó, que eu vou fazer o vídeo ainda para vocês. Cada link desse, cada imagem dessa você pode parar e dar uma estudada aqui. Não ficar muito longo. E aqui você vai ver que cada lua dessa tem os links aqui, todos os acontecimentos que eu digo ali. Inclusive essa aqui do eclipse do Sol, que foi o último sinal aqui. Você pode ver que aqui mostra, ó, como que a Turquia e o Irã, na mesma situação ali, se unem ali, pessoal. Estudo esse eclipse aqui. Aqui eu coloquei uma imagem interessantíssima que tem a Panteira do Iêmen. Desculpa, pessoal, a Panteira do Irã. E a Panteira do Irã que tem a questão do Patomé aqui, ó. Assim como também que tem uma questão da Turquia aqui. Daqui foi o dia então que se encontraram. Aqui eu tenho um link aqui que eu estou mostrando, ó, exatamente no dia 21/8, ó. Saiu na RT essa reunião entre esses dois países. Exatamente no dia do grande eclipse americano, né, cara? Foi no dia 21 de agosto. Quando começa os 7 anos aqui, ó, será os 7 anos de julgamento? E o próximo vai se estar em 2024 na Páscoa, ó, que vai ser o X. Esse passou nessa região e o outro daqui 7 anos vai estar nessa região. E um pouco depois, em setembro, chama aquele grande terremoto, que a gente viu ali o plasma também. Outra questão relacionada aí, irmãos. Aqui você vai ver no dia 21 ainda, os dois países aqui se reunindo. E eu vou vir ainda trazendo essa retórica aí, irmãos. Aqui, ó. O idioma aqui árabe é de trás para frente, irmãos. Você vê o que diz a notícia ali, ó. E entre outros vídeos que eu tenho aqui, o exército do Irã e o exército da Turquia treinando junto ali no sul do Iraque, naquela região ali onde tem os curdos, os aliados dos Estados Unidos. Aqui eu estou checando ali, ó, a gente viu a imagem ali. Dia 21, então, foi esse sinal aí. Brincadeira, sei, irmãos? E a tradução aqui tá... O presidente turco disse que Ankara e Teherã discutiram a possibilidade de ação militar conjunta contra o grupo chamado dos curdos, que são os aliados, né, os vassalos dos Estados Unidos na região ali, e até os vassalos de Israel na região ali. E a gente vai ver aqui no mapa aqui, ó, do Midwest. Eles estão em amarelo no mapa aqui. Vamos ver se dentro do mapa aqui, irmãos. Então, irmãos, eu vou vir, irmãos. Eu vou mostrar o mapa ali, eu vou vir. Cada um disso aqui, ó. Tem o eclipse de fevereiro, quando a Turquia entra ali em várias cidades ali. Também tem esses estudos aqui.
Eu cravei esse eclipse aqui também, coloquei no vídeo anterior, aqui no sul do Brasil. Aqui o Midwest é em tempo real, ó. Esses curtos aqui, ó, que são aliados dos americanos. Ó, o Irã e a Turquia aqui estão se unindo para dar um entrave aqui. Já que também tem o exército da Síria aqui, já conquistou o Tikrit, né? Kirkuk aqui, no ataque relâmpago. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje, que eu falei que ia chamar a atenção, é nesse lado aqui, irmãos, ó. Como que tem se intensificado essa guerra aqui nas montanhas de Golã, quando Israel aqui, ela domina essa região aqui na Guerra dos 6 Dias e toma da Síria. Aqui tá os rebeldes, que são aliados, que muitos falam, inclusive já teve rebelde aqui que foi se tratar em Israel. Os rebeldes aqui, então, com a ajuda de Israel e dos Estados Unidos. A gente tem um pouco de Estado Islâmico aqui. E esse Estado Islâmico aqui, olha só como que ele resiste aqui ainda hoje, irmãos. Exatamente nessa região, que eles tomaram essa região, adivinha quanto? Adivinha quanto? Exatamente aqui, ó. Nessa lua de sangue aqui, quando eles entram na Terra Santa, ó. Exatamente em 4 de abril de 2015. Então, Deus de lá, mais de 2 anos, eles perderam quase todas as cidades do Iraque e da Síria, mas eles resistem exatamente nesse pedaço aqui, ó. Também tem esse link aqui. Também tem, você acha que... Tá, eu fechei, né? Não tem feito fechado aqui. Que realmente eu tenho todos os links que eu venho falando aqui, não é viagem, cara. Eu tenho todos eles aqui, ó. Eclipse da Lua, e entre Damasco e Sapotera tem acampamento palestino. ISIS ataca Yamuk, que é exatamente aquela região ali que a gente está vendo aqui, ó. Que foi em 2015 e até hoje eles estão na região aqui, ó. Interessantíssimo para os nossos estudos, pessoal. Você pode ver os quarteirões que eles estão aqui, ó. Aqui também tem um pouco de rebelde ao sul de Damasco, perto daquela questão ali perto de Israel ali, já chegando, cara, ó. Vendo ali a região que eles têm ali em posse? E olha só, você vai ver que vai entrar aqui a Tata, que eles tomaram aquela região. Incrível que os noticiários não falam esses sinais, né, de Deus, né, cara? Ó, sinal militar, 4 de abril, nós tivemos a lua de sangue, o eclipse total da lua de sangue, 4 de abril. E também você pode ver, você acha que não existiu mesmo essa lua de sangue, só se procurar, a enciclopédia fala, 4 de abril, lua de sangue. E aqui você vai ver, ó, dia 1/4, ó. Aqui vai no começo de abril, ou seja, essa questão da mesma semana eles se invadem ali. É a primeira vez que a organização jihadista invade a capital da Síria. Primeira vez. Yamuk, a maior acampamento palestino. Interessante que é um acampamento palestino ali, irmãos. Olha só isso, cara. Exatamente no começo de abril, ó, aqui, ó. Yamuk, olha só onde que eles estão. Ou seja, naquela mesma semana, 3 dias antes da lua, eles se invadem ali. Aí você vai falar assim, mas não foi no mesmo dia. Isso que é interessante, que assim como nós tivemos a superlua no dia 3, se não me engano, nós tivemos a superlua em dezembro, e depois no dia 6 o Trump vem e fala que Jerusalém é a capital de Israel. Ou seja, 3 dias depois da superlua esse ano, eu coloquei ali tem a imagem, né, que eu já mostro a imagem. Então, o que é o eclipse? As perturbações desses eclipses, dessas luzes de sangue, eles são 3 dias antes ou 3 dias depois. Você sente a perturbação. Para quem planta, que faz as plantações, ou para quem verifica, né, essas luas, a questão das fases das luas, como a perturbação da face da lua é 3 dias antes e 3 dias depois. Aqui 3 dias antes foi 3 dias antes da lua de sangue que eles se invadem ali, pessoal. Essa questão, essa retórica aqui, ó. Então nós tivemos o eclipse exatamente no dia 4 de abril. 4/4. E 3 dias antes, exatamente, ali quando estava chegando essa lua de sangue, no dia 1º, o Estado Islâmico entra na terra palestina, ali em Yarmouk. Interessante que até hoje estão ali. Você vê, pessoal, até hoje estão ali onde entraram lá em 2015, para você ver como essa retórica dessa lua de sangue ali é interessantíssima, cara. Vou fechar aqui para não ficar muito pesado. Bonafemo trazendo aí, pessoal, pra você ver. Então ficou aí, tem o estudo aqui que eu tô fazendo também, tá? Aqui o estudo, né, cara? Essa questão. Até que eu tinha aqui o eclipse da lua aqui quanto... Aqui, ó, de Damasco, ó, pessoal, ó. Como que ele se entra ali exatamente na Terra Santa, né, cara?
Porque até então eles não tinham entrado na Terra Santa. Até então eles só estavam nessa região. Então eles entram aqui, ó. Já não estão falando. Exatamente nesse mesmo dia da Lua, eles pularam aqui e estão lá até hoje. Já perderam tudo isso aqui, ó. E estão lá até hoje nessa região aqui, cara. Como que é interessantíssimo esse estudo aí também, cara. Vou vir trazendo mais. É que é muito, muito... Aí tem a Turquia 1 aqui, ó. Quando teve 1º de setembro, tivemos um eclipse. A Turquia entra ali também. Eu tenho esses links aí. Aí depois a Turquia consegue invadir a primeira cidade ali no sul. Também tem esse link no outro eclipse. E foi exatamente um eclipse seguido do outro. 2 eclipses anulares. 2 ações da Turquia em 2 eclipses anular. E depois no 21 de agosto ela se alia com o Irã. Olha só, cara, isso aí. Irmão, se eu for falar aqui, eu fico a noite inteira falando aqui, irmão, desses sinais, desses acontecimentos que vem se sucedendo, irmão, de cada vez mais intensos, cara. Então eu tenho tudo aqui, irmão. O cometa Aysen que passou ali, que nós tivemos o eclipse Íbitro, exatamente também em novembro, quando passou esse Aysen aí. O eclipse Íbitro, inclusive, que também traz uma luminosidade assim, meio para mais, cara. Esse raro eclipse Íbitro, que foi o 7º, que ia ter o ano 0, cara. Também, e o outro vai ser em 2023, 10 anos depois. Também tem toda essa questão aí, cara. Eu vou pegar uma água ali. Deixa eu ver agora a próxima notícia aqui. Nós tivemos então aí o Erdogan, né? A gente viu ali saindo com o Irã, naquele eclipse ali. E agora se unindo ali com o Sultão, o Catar e os outros países da região ali. Falando que vai invadir, né? Que ele vai colocar uma embaixada ali em Jerusalém, porque falou que vai fazer uma embaixada em Jerusalém. O Guatemala falou que também vai fazer essa embaixada em Jerusalém, mas pro lado de Israel. E o Erdogan fala que vai fazer da Turquia pro lado da Palestina. Aqui eu já venho com essa notícia da campeã mundial de xadrez, mas antes nós estamos vendo aqui essa questão, então, o Estado Islâmico aqui. Agora olha só que nós falamos que você vê como que eles já perderam aqui faro, olha só como que ficou o Estado Islâmico aqui, ó. Toda essa região aqui, onde a Turquia entrou aqui, ó. Viu? Toda essa região aqui que estava do Estado Islâmico, perderam todas as cidades, estão só em bolsões aqui. E agora aqui, como o Estado Islâmico está quase derrotado na região, apesar que eles estão ali no Egito, eles estão na Filipinas, eles estão em outros lugares do mundo, irmãos, estão no Afeganistão. E aqui você pode ver agora com essa derrota, olha só como que está intensificando. Nós já falamos aqui é o exército da Síria, aqui são os rebeldes, e aqui está sob o controle de Israel, nas montanhas de Golã, colinas de Golã. E aqui já é Israel, irmãos, ó. E aqui é o Líbano. E aqui Israel, que nós chamamos aquela guerra dos 6 dias aqui na região, em 2006, contra o Hezbollah. Nós tivemos uma guerra aqui contra a Síria em 1973. Israel aqui, ele ocupa esse pedaço aqui que é da Síria. Até hoje a ONU reconhece pedaços como da Síria, mais ocupado por Israel. Inclusive tem assentamentos de Israel aqui também. E agora a gente vai ver como que Israel, depois que derrotam tanto desse Estado Islâmico, como se volta então para esses rebeldes aqui, para depois então dar o ataque a Israel no caso, né? Olha só como a gente falou ali que no link anterior, Israel tinha atacado e esse exército da Síria tinha recuado. Mas agora até num tempo que se ataca, o exército da Síria voltou novamente a tomar aqui, inclusive a fazer divisa aqui, ó. Irmãos, eu tenho a imagem aqui, ó, quando Israel atacou e esse pedaço aqui foi recuperado pelos rebeldes. Tem um filminho aqui, ó, tem um filme que eu gravei para ficar mais fácil. Mas depois eu venho trazendo o dia até hoje, ó, eu tinha colocado ali, eu já coloquei uns vídeos anteriores aí, vou colocar aqui para os novos inscritos, para você ver como que Israel ataca, olha só como que estava antes aqui. Isso aqui estava no mês 11, foi exatamente no começo do mês passado. Eu fiz essa reportagem aqui. Aqui eu falei um pouco sobre os curtos ali, que o Irã e a Turquia se unindo agora com esses curtos aqui também. Mas aqui o principal era aqui. Olha só como que ele está aqui, ó. Você vê aqui, mas você pode ver como que o rebeldes não... Ou seja, o exército da Síria não tinha fronteira aqui, ó, com Israel. Agora você pode ver aqui como já tem, ali também mostra. Olha como que já invade ali, ó, essa região. Entendeu, irmãos? Ou seja, o exército da Síria depois que praticamente aí está quase derrotado o Estado Islâmico, volta-se então... Olha lá como eles invadiram, e assim ficou. Agora você vê como que ficou só uma vinhetinha ali, cara. Olha só como ficou só a vinhetinha. Ó, aqui o pedaço que pegaram. Isso que foi, ó. Você coloca no time aqui. Irmãos, para quem for dar uma olhada, você coloca no time. Ó, você volta aqui, hoje é dia 26, Natal.
Olha só, interessante. Saudita intercepta a Houthis balística em míssil em Riad. Lembra? Eu coloquei esse aqui também, que a Arábia Saudita interceptou um míssil do Iêmen. A gente viu aquela situação no Iêmen causada pela Arábia Saudita, mas o Iêmen também está lançando esse míssil balístico ali. Inclusive, até no Emirados Árabes lançou, antes do Kremlin chocar lá, o Iêmen lançou um míssil no Emirados Árabes bem na planta nuclear ali, na usina nuclear, que foi interceptado também pelo sistema antimíssil dado por Israel. O Emirado Árabe se interceptou o míssil vindo do Iêmen. Então, você clica aqui, ó. Nossa, ele vai voltar um pouco antes. Vou voltar aqui para o dia 21 como estava. Eu achava como que já estava um pouco maior. Aqui você tira a notificação. Aqui são as notificações aqui, ó, que vem acontecendo. Os acontecimentos, né, os ataques. Aqui para você ver melhor como que estava aqui. Agora falta um pouquinho antes. Vou voltar no dia 13. Para ver como que estava aqui. Olha só como estava bem maior. E sempre notificações desse lado aqui. Aqui a se identificou ali, ó, aqui, isso operava aqui Arms of Damascus, a operação do ISIS ali. As notificações, as bolinhas pretas são do ISIS, as bolinhas vermelhas são do estado da Síria, né? Junto com a Rússia ali, principalmente junto com o Irã. Aqui o Irã aqui, pessoal, também, ó, junto com o Hezbollah, com o exército da Síria, do Bashar al-Assad. E os fertinhos são os rebeldes. Você vai ver aqui que eu tinha colocado no mapa aqui, abri aqui de novo, você vai ver que os azulzinhos são Israel atacando. Que ali quando Israel atacou, que eles voltaram, tinha notificação que Israel atacava, ó. Os azulzinhos, então, são os ataques de Israel, que eles tinham conseguido tomar a região ali, ó. Depois acabaram voltando, né, cara? Entenderam, irmãos? Espero que vocês estejam entendendo o que está acontecendo. Então, agora a gente volta no dia 13, vamos voltar aqui no dia 26. Olha só, irmãos. Agora você coloca aqui a notificação, como que realmente aqui a região aqui tá pegando, cara. Entenderam, irmãos? Ou seja, antes dessa invasão a Israel, e antes desse destrovamento do Gog e Magog, esses rebeldes que vão cair, né? Que são apoiados por Israel, pelos Estados Unidos, estão caindo. Que o Estado Islâmico perdeu a guerra na região. Então aqui eu alerta para Israel novamente. Ó, Israel aqui a Palestina ocupada aqui com os assentamentos. Aqui a Gaza, os filisteus, né? Aqui a Palestina, a Gaza também. Aqui a área de operação do ISIS, aqui que a gente viu aquele atentado ali contra a igreja dos Sufis. Mataram mais de 300 pessoas ali. Sinai, que foi ocupado por Israel também na Guerra dos 6 Dias, mas foi devolvido para o Egito. Tem notificações aqui também. Irmãos, então vamos ficar atentos. Lembrando então que a próxima lua de sangue, para os inscritos novos, né? Olha aqui que a próxima lua de sangue, então 31 de janeiro, irmãos. 31 de janeiro. Vamos ficar atentos. Vai ser no dia das árvores em Israel. Vai ser nessa região aqui, Rússia e como que é a Rússia, a China que vai presenciar isso. Foi em falar que é a Coreia do Norte, outras nações aqui que também reconheceram Jerusalém como capital de Israel, aqui da Micronésia, correm perigo de levar um míssil nuclear aí da Coreia do Norte, irmãos. E a gente está tendo aquela catástrofe aqui nas Filipinas, né? Onde morreu mais de 230 mortos, inclusive até o crocodilo engoliu o homem ali, irmãos, nessa catástrofe ali. E lembrando que a última lua de sangue, a última lua de sangue foi exatamente 28 de setembro de 2015. Foi exatamente quando a Rússia interveio na situação ali, quando o Bashar al-Assad estava praticamente caindo, que o Estado Islâmico estava dominando toda a região. Então tivemos intervenção nessa grande lua, nesse grande sinal. Irmãos, também tem então estudos aí. Os novos inscritos aqui tem esse Marte aqui da superlua, como que ela é diferente. Aqui é uma lua normal e aqui é a superlua, que a gente presenciou no dia 28. Inclusive vai estar aqui quando o Estado Islâmico entrou ali, ó. Depois veio a Rússia, a superlua. Essa superlua ela faz citar de novo em 2033. A gente vai ter outra superlua dessa. Esse evento raro que ele coincide com a superlua e coincide com o eclipse da lua. A gente teve a superlua esse ano, agora em dezembro, e coincidiu aí com o posicionamento de Trump. Mas naquela situação a gente teve tanta superlua junto com o eclipse e a Rússia entrando na Síria. Agora a gente teve aí a superlua, que não foi o eclipse. A gente vai ter o eclipse em janeiro, total. E a gente tem o posicionamento de Trump 3 dias antes, irmãos.
Eu também tenho imagem aqui, mano. Eu fico aqui trabalhando aqui. Eu sou orelha seca, eu trabalho na construção civil, trabalho como ajudante de pedreiro. Eu gosto de relacionar ali que Jesus fala que o maior entre vós é o seu servo, né? Eu sou servente de pedreiro, irmão, de construção civil. Eu tenho. Daí o pessoal que tá o like, eu falei que o pessoal que tá o like aí ajuda eu a ganhar uns centavinhos. Eu ganho 20 aí, R$25 por mês aqui fazendo esse vídeo no YouTube. E o like tem ajudado bastante aí. Aumentou de R$10 para R$20 por mês esses últimos dias aí. Essas notícias que tem se intensificando também. Irmão, essa aqui é uma imagem que eu achei aqui. Que eu tava dando estudos, que interessantíssima essa imagem aqui também. Tá? Tem o Nibiru chegando aí. Aqui eu ia mostrar aqui a... Eu até esqueci qual o estudo que eu ia mostrar. Eu ia mostrar o estudo da pronunciamento do Trump, né? Foi no dia 3, nós tivemos a Superlua em dezembro, e o pronunciamento do Trump no dia 6. Se procurar, você vai ver isso aí. A Superlua desse ano foi em 3 de dezembro, e depois no dia 31 que a gente vai ter o eclipse. Na ocasião ali, com a Rússia invadiu, nós tivemos duas no mesmo dia. É um evento raro. Então aqui, como fala, né, Joel, estamos estudando em Joel também, que várias nações que repartiram a terra, que vão ser julgadas por Deus, os prodígios no céu, na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, que são esses vulcões ativos na região ali também. Então aqui que passou no dia 21, aqui depois o sinal, né? E depois no dia 31 que virar, irmãos. Vamos ficar atentos, então, nesses sinais se cumprindo. A ONU ali, todos os países contra Israel, irmãos. Acho que deu para... Então ficou essa questão aqui, vocês conseguirem entender o que está acontecendo aqui, esse ataque aqui. Aqui nós temos os curdos aqui, que são aliados dos Estados Unidos, e também são aliados de Israel aqui, mas também estão perdendo território. A gente está vendo esses terremotos que estão acontecendo aqui no Irã também, tem se intensificado, vários terremotos no Irã têm se intensificado, e muitos estão falando que é o julgamento de Deus, que o Irã está se unindo também para destruir Israel, como já tentou 2 vezes, né? Tanto na Guerra da Independência 48, como na Guerra dos 6 Dias. Inclusive, eu também tenho a imagem aqui, pessoal. Tem que dar uma melhorada nessa imagem desse estudo aqui. Nós tivemos 4 luzes de sangue ali, em 49, 50, depois 67, 68, que foi a Guerra dos 6 Dias, que foi a unificação de Jerusalém, que tomaram a Jordânia, sem dar um tiro. Os soldados saíram correndo quando viram a visão dos exércitos brancos de Deus. Depois Israel novamente. Tomaram aqui depois outros sinais que tivemos durante a época, durante os tempos, irmãos. Tudo isso aí, cara. Eu falei que ia tomar água, não fui, né, cara? Aqui tem, então, a última lua de sangue, ó, o dia 28, e a próxima agora em janeiro, irmãos. Quanto que rolou, tudo que aconteceu no mundo, agora vamos ficar atentos a esse próximo aqui. Vão ser 3 luas de sangue em seguida. A gente teve 4 luas de sangue em seguida, que são a raridade. A gente teve 3 ali em 2011, quando o Obama falou que Israel tem que voltar às divisas antes de 67. Ali falou na ONU, o Obama. Aqui a gente é o eclipse híbrido. E depois do eclipse a gente tem um novo 23, irmãos. Bom, a gente está aqui então, já ficou muito longo. Vamos ficar atento aí à temperatura do Sol. Esse ano que está rolando é o ano de 5.778. É exatamente a mesma temperatura do Sol. Não sei se você tem essa informação aí, mas esse ano judeu é o ano de 5.778, exatamente a temperatura da superfície do Sol. E ele não vai terminar agora essa semana o ano judeu. Esse ano judeu, que tem essa mesma temperatura do Sol, ele vai até setembro. Esses setembros que são, então, essas ocasiões, quando começa o ano novo judeu, quando começou em setembro ali o ano novo judeu, nas festas das trompetas, que teve esse eclipse aí, ele vai até setembro do ano que vem, esse ano novo judeu. Não pense que esse 5.778 termina agora essa semana o nosso ano novo gregoriano aí, que é manipulado aí pelos romanos aí, irmãos. Então, entendeu? Então essa imagem aqui também é interessantíssima também esse ano novo judeu aí, 578, que vai até o ano novo judeu, que ele começou naquele sinal de 23 ali, nós chamamos aqueles tufões ali. Essa questão dos terremotos, e você for ver, que é outro estudo que eu fiz, você vai ver que os últimos 3 grandes terremotos acima de 8 pontos, isso aqui é interessantíssimo, cara. Os últimos 3 grandes terremotos de 8 pontos acima de 8 pontos, foi exatamente os 3 últimos fim do ano trazidos pela mídia. Sensacionalista, né, cara? Depois nós estamos sensacionalistas, né, cara? Pra você ver, eu vou trazer aqui, ó. Aquele 23 de setembro foi o terremoto México, que a gente viu aquela luminosidade plasmática ali. Depois o penúltimo terremoto, que é 8.3, foi em setembro de 2015. E foi terremoto no Chile, pessoal, que tremeu os prédios ali. Tremeu os prédios em São Paulo, em todo o sul aqui, irmãos. Já ficou aqui, ó. Exatamente, ó. No dia 13 de setembro nós tivemos terremoto no Chile, que tremeu prédios em São Paulo.
Hã? Deu 8 pontos, então tivemos a Cora do México, que foi esse fim do mundo no dia 23 de setembro. Depois nós tivemos a Superlua também, que falaram que era o fim do mundo, nós tivemos outro, deu 8.3. E o antepenúltimo foi o quê? Foi em 2012, no fim do calendário Maia. Foi aquele 8.7, aquele terremoto ali na Indonésia, irmãos. Onde vai ter agora a Superlua de sangue, hein? Onde tá tendo aquelas catástrofes ali, irmãos. Olha só, cara, como que isso aqui é. Entendeu, irmãos? Eu vou trazer rapidinho aqui, ó, pra quem quiser, os novos inscritos, ó, aqui o apogeu, perigeu, a superlua no seu perigeu. Quem quiser dar uma olhada aí nesses estudos. A gente vai ter um asteroide também, depois, em 2019, ali já chegando, depois quando termina essa triade. Então, a tretade são 4 luas de sangue seguido. 4 eclipses totais da lua seguido. A triade são 3 eclipses totais da lua seguido, irmãos. Ou seja, faz 2 anos que a gente não tem superlua. Faz 2 anos que a gente não tem a lua de sangue. Agora a gente vai ter em janeiro, hein? E vai coincidir exatamente depois de 1 ano, né? Vai fazer 1 ano que o Trump vai fazer o aniversário dele de presidente. Eu me lembro até hoje que o primeiro... A gente volta lá no começo, então, da exploração no Iêmen, né? O primeiro comando do presidente Trump foi atacar o Iêmen, irmãos. Foi o primeiro comando do presidente Trump. Será que eu consigo achar essa notícia? E aqui eu vou fechar aqui, né? Então, ficou toda a situação aqui, ó. Mas também, aqui também, olha só, irmão. Aqui tá a Turquia, ó. Aqui a Turquia e a Rússia aqui estão meio também... Aqui o exército da Síria, né? Aliado da Rússia. E aqui a Turquia que ela entrou por aqui, ó. Também. Fora aqui, né? Que ela conquistou aqui no... E aqui tem os estudos ali. Ela também entra aqui, ó. Olha só como que tá essa região, velho. Também, irmãos, também. Então, aí, essa região aqui, eu posso depois falando mais dessa região aí, Turquia, Irã aqui, Iraque, Síria, Jordânia, agora Israel se envolveu, aqui Egito também se envolveu ali, em falar a questão da Líbia aqui também, que está super envolvida também, dividida aí nessa guerra aí, no Iêmen, né, que a gente estudou aqui as notificações do Iêmen, Carol. Olha só, aqui a gente está falando das notificações no Iêmen também. Se fosse falar aqui, ficava, tinha que ter aqui, ó, as aviações, ó. Essa aqui são os aliados atacando aqui o Iêmen, ó. Quando aparece aviãozinho aqui, ó, bombardeando, ó, o Iêmen. Entendeu, irmãos? Ó, coalição, Arábia Saudita, Strike, Holmes, tá entendendo? Matou 7 civis ali, cara, falando ali. Aqui é outra notificação aqui. Então temos aí, vou fechar aqui, que o vídeo já ficou longo, irmãos. Então, dá uma procurada aí, você que é novo inscrito, você que agora que está conhecendo as profecias, você agora que está se acordando do que está acontecendo no mundo, dá uma olhada nesse Gog Magog aí. Não turmeis, irmãos, não deixeis cair na tentação. Aqui o link que eu faço aqui, o gravador de tela online grátis, a PowerSoft, que eu faço esses vídeos aqui, meio que em tempo real. Aqui a gente tem um link aqui, ó, vai ter aqui, a embaixada da Rússia ironiza artigo tetrapóide britânico sobre fracada da Rússia. Eu coloquei no vídeo passado que tá tendo os navios, os submarinos russos ali estão ali perto daqueles cabos de internet, de fibra ali no Mar Nórdico, ali perto da Inglaterra, e a Inglaterra agora notificou isso aí, e a Rússia ali fez meio que tirando uma farinha ali, né, como digamos assim. A gente teve aquele admiral que passou ali pelo Canal da Mancha para ir lá na Rússia, lá, naquela vez lá, quando o Trump ali atacou aqueles 50 mísseis. Quando o Trump atacou 50 mísseis ali na Síria, a gente também teve essa questão aí. Então, essa questão, eles falam, né, porque a Inglaterra, ela não tem escudo antimíssel. É interessante isso aí, porque tem uns parlamentares que estão falando para comprar, assim como a Arábia Saudita comprou, assim como a Israel tem, assim como o próprio Emirado Árabe, eu falei que tem, o Irã também tem, a Turquia comprou fardos da Rússia, e os Estados Unidos também tem, né? E a Inglaterra não tem, pelo menos não assim oficialmente falado, e muitos parlamentares estão falando que por causa dessa questão, dessa tensão da Guerra Fria voltando, a Inglaterra tem que comprar os antimísseis. Mas ó, também é questão aí, será que a Inglaterra pode ser alvo de mísseis também? Mas tem que ter os dela, né? Vamos ver, então, aqui, o embaixador da Rússia ignoriza artigo da prova de britânica sobre fracada. A embaixada da Rússia comentou sobre o recente artigo sobre a escola do navio russo por um navio britânico no Mar Norte. Dá uma olhada nessa notícia aí também depois.
essa questão, então, aí, irmãos. Aqui então a campeã de xadrez aqui, que não vai defender seu título na Arábia Saudita, inclusive teve também, saiu no Jerusalém Post que os competidores de Israel foram proibidos de entrar na Arábia Saudita para disputar esse campeonato mundial de xadrez que vai acontecer na Arábia Saudita. Ou seja, os competidores de Israel não. E deixa eu ver se consigo achar essa notícia também. Israel proibido de jogar torneio de xadrez na Arábia Saudita. O torneio vai acontecer agora. Começou hoje, vai começar amanhã, não sei, dia 23 a 30 de dezembro. Israel proibido de jogar torneio de xadrez na Arábia Saudita, irmãos. E agora você viu ali a notícia que a mulher ali a campeã, né, não vai chocar também pela questão do traje, irmãos. Aqui, ó, comando dos Estados Unidos lança o primeiro ataque no Iêmen desde posto do Trump. Ó, 29 de janeiro, você tem cheio, me lembro até hoje. Foi o primeiro comando do Trump, foi atacar o Iêmen, irmãos. A gente tá vendo toda aquela questão do Iêmen ali, eu vou trazer aqui um vídeo do Iêmen aqui, quer ver? Aqui tem um vídeo aqui, o exército sírio avança na zona da fronteira com Israel. É o que nós comentamos ali, ó, saiu na RT, agora de pouco também esse vídeo. E tem até um estranho fenômeno, 3 sóis iluminaram o céu da China também. Vamos ver se consigo colocar isso para vocês aqui, irmão. Aqui na fronteira que a gente estava estudando ali. Vou colocar aqui. Aqui o irmão falando que a tempestade se aproxima. Foi o terceiro aviso. Você pode ver que então ali naquela questão que eu estava mostrando para vocês, que são essa imagem, dia 26 de dezembro de 2017, foi hoje. Você está vendo ali esse ataque na região ali do exército da Síria, contra os rebeldes ali na fronteira com Israel. Aqui todos os direitos autorais da RT aqui, irmãos, para não estarem pouco no meu vídeo aí, para mim não perder meus centavinhos. Não que seja importante o dinheiro aqui, né, mas pelo menos dá para comprar o pão e o leite ali, que essas centavinhos que entram aí. Então você viu aí, então, irmãos, esse exército da Síria chegando ali e acumulando esse material ali, irmãos, na divisa com Israel cada vez mais, né? E aqui eu fiz o que eu queria: sobrevivência em La Passura, famílias em Iêmen acutem veteranos para não morrer. Vídeo aqui, então eu vou deixar aqui o vídeo por último para vocês darem uma olhada. Vocês viram o exército sírio. Eu falei que também ia colocar aqui a questão ali também a questão aqui na China também, né, irmãos? Aqui, então a gente viu o Trump, né, mandando atacar o Iêmen. E aqui a situação do Iêmen ali, irmãos, ó. Interessante ali, eles estão ali então no lixo. Não, aqui no Brasil não tem também, né? Essa situação, não só no Brasil, mas na África também. Mas o Iêmen é o país muçulmano mais pobre. Então, irmãos, a gente viu ali que naquele 20 de março a Arábia Saudita começa a atacar. Por que o Iêmen é importante, irmão? O Iêmen ela fica ali no Golfo de Adém, ele fica na passagem ali, tem muito petróleo. O Iêmen ele fica numa região estratégica, ó. Aqui tipo onde tem exército da China aqui, ó, irmãos. Então o Iêmen fica aqui, ó, onde passa muito petróleo, muita riqueza na região e o povo pobríssimo. A gente tem o Emirados Árabes aqui que é riquíssimo, né? O Catar que é riquíssimo. E a gente tem o Iêmen que toda essa pobreza aí sendo atacada com essa guerra, irmãos. Mas não, Deus não vai escalar por muito tempo, irmãos. Acredite, cara. Ele logo vai intervir, então. Aqui não te passa milhões e milhões de barris de petróleo por dia. Por isso a guerra na região. Assim como no Golfo Pérsico também. Entendeu? Mas aqui é o Catar, ó. Onde a Turquia também meio que está saliando ali. Aqui é interessante que quando chega, né, o caminhão, eles todos se reúnem em volta do caminhão ali. Quando o caminhão chega. Isso aqui foi agora, dia 26. Tem hoje isso aqui também, saiu na RT Espanhol. Direitos da RT Espanhol aí, fiquem certa uma olhada lá. O pessoal checando ali, ó, correndo, pessoal. Checando caminhões de lixo ali. E que o estranho fenômeno na China também foi hoje isso aqui, irmãos. Ó, dia 26 também. Olha só isso aí. Deixa eu colocar aqui, ó.
sinais do céu, na terra, né? Tá no canal aí. Os novos inscritos, a gente sempre vem trazendo esses vulcões, trazendo esses sinais, trazendo essas luas, sempre foca as profecias, os acontecimentos da geopolítica das regiões. A gente não tem aquela guerra em alturas, a gente tem no Chile ali o perdão do presidente, a gente tem a Guatemala que vai montar sua embaixada também para Jerusalém, confrontando então esses países árabes também, fazendo uma aliança com o Trump. O Brasil aí não reconheceu Jerusalém como capital. Vamos ver qual vai ser a posição de Trump frente ao Brasil. O Brasil então desafia o Trump também, sendo o Brasil um vassalo dos Estados Unidos, então tem que seguir essa linha americana. Vamos ver se vai ficar do lado da ONU ou vai ficar do lado dos Estados Unidos, o Brasil. Temos uma eleição agora, temos esse sinal aí, irmãos. Aqui eu tenho vários outros links aqui que eu salvo aqui, cara. Depois mas é isso aí então, irmãos. Aqui aqui a publicação de sinais do VIN, onde essa questão tá biometria facial, a questão do anticristo, né? Chegando aí, irmãos. Eu vou deixar vocês então com esse último aqui. Vamos abrir aqui, eu vou me despedir aqui de vocês, irmãos. Me despedir aqui. Aqui tá, para quem quiser dar uma olhada aqui nas imagens aqui, eu estou separando as principais aqui para trazer para vocês. Eu tinha começado aqui, parei. Sempre quando acontece essas 4 luas de sangue durante a história, que foram 7 ou 8 vezes, aconteceram esses sinais aí, essas mudanças, essas quedas de reinos. E agora aqui em 2036, a gente tem 70 anos de Jerusalém. A gente está comemorando o jubileu de Israel, a gente está comemorando o jubileu, a gente está comemorando 70 anos de Israel, a gente está comemorando 50 anos de Jerusalém. O jubileu, depois ali que Israel ali retoma Jerusalém, está comemorando o jubileu, 50 anos. Daqui 20 anos vai ser 70 anos, ó. Também vamos ter 3 meses de sangue seguida. E vamos ter a passagem do cometa Pop. Unlocking smartphones and bank accounts. Face recognition in 20. This will go mainstream, changing the way. Eu vou deixar vocês aqui com esse aqui para terminar. Vou deixar carregar mais um pouco aqui. Aqui eu estou mostrando esse Marte aqui que nós já estudamos. Olha só, essas 4 luas e os eclipses que eu mostrei ali naquele estudo, ó, como que ela faz o pentagrama aqui, o pentagrama não, ela faz a estrela de Davi, pessoal. As 4 luas de sangue e os eclipses que aconteceram em 2014 e 2015, irmãos. Até o... E esse pentagrama que você vê aqui, como eu estava dizendo, irmãos, então aqui dessa 2014 e 2015, né? Nós tivemos as tretagens, nós tivemos os 2 eclipses, e se você colocar ali os pontos centrais deles, é exatamente, ó, na onde que se dá os 2 eclipses e as luas de sangue, irmãos, ó. 2014 e 2015 aconteceu, irmãos. Aqui nós temos 2 eclipses nos Estados Unidos. Exatamente hoje mesmo eu estava fazendo essa imagem aqui dos acontecimentos que aconteceram nos Estados Unidos. Os acontecimentos que aconteceram, nós tivemos ali os maiores incêndios acontecendo nos Estados Unidos. Na Califórnia, ali, o maior incêndio da história da Califórnia. A gente teve o maior ataque com tiros em Los Angeles. A gente tivemos ali aqueles 3 furacões ali. A gente tivemos o terremoto que tremeu Washington e Nova York, inclusive que tem, né, o obelisco aqui na Las Vegas, o obelisco em Washington. Esses pós-ídolos, ao qual fala a Bíblia, né, para derrubar os pós-ídolos. O Gedeão fala, ele fala para Gedeão, fala para Davi, que eles derrubam esses pós-ídolos. Tudo isso vai cair, pessoal, antes da chegada do nosso Messias e a sua manifestação. A gente teve pela primeira vez o Havaí soou o alarme antinuclear, teve essa Guerra Fria também, e a gente teve a questão ali do atentado no Texas ali também, pessoal, na igreja ali, tudo isso acontecendo ali. Eu estou falando dos 7 anos de julgamento que está acontecendo na América, que o próximo eclipse vai ser em 2024.
depois do 21 de agosto que começou, irmãos. A gente está tendo aqui a Guerra dos 6 Dias, 67, ali, quando a gente falou de Israel, que está completando 50 anos, nós tivemos o planeta Marte passando pela constelação de Virgem, e agora novamente, no novembro, dezembro, está acontecendo esse fenômeno de novo Marte passando pela constelação de Virgem, pessoal, já saindo, vamos ver, trazendo todas as consequências que trouxe aí, reconhecimento de Jesus além, né, irmãos? Irmãos, é isso, irmãos, aqui a questão da próxima lua de sangue, que vai ser no ano novo das árvores, quanto o próximo eclipse aí, quanto os frutos estarão ainda no proto, né, pessoal, ali em Israel. Que interessante, esse próximo eclipse total da lua vai ser exatamente no ano novo das árvores, quantos frutos ainda estarão no proto, irmãos, ali em Israel, vai ser no dia do ano novo. Então, irmãos, um abraço, fiquem todos em paz, obrigado pelo like, pelo compartilhamento, e a gente vai continuar atento aqui para ele trazer as próximas notícias aí, irmãos. Até mais, irmãos. Espero não ter complicado muito, mas espero que os irmãos estejam vigilantes, irmãos. É um prazer estar aqui e gratificante, passando por você todo esse conhecimento e todo esse teor histórico e profético que eu me acumulo aqui para tentar repassar para vocês ficarem alerta aí, irmãos. Só até mais, um abraço. We live. Your face will become It's quite extraordinary. Look at the atmosphere out there. You see what I mean about the gloom descending? It's quite extraordinary. Look at the atmosphere out there. Here we've got a fascinating picture. Here's the sun disappearing. Here's some daily speed. Aí está, pessoal, o eclipse do Sol, então. Estou conseguindo ver direito. Mas aí está o eclipse aí, pessoal. O eclipse do Sol aí.